Imaginem que as memórias mais coloridas das suas viagens começassem a desaparecer. Aquele ônibus roxo e prata da Útil que te levou para a faculdade, o imponente Sampaio Verde que te transportava nas férias, o confiável Real Expresso Azul que conectava sua família. Imagine que, aos poucos, todos eles começassem a se parecer, perdendo a alma, a identidade, a cor. Isso não é um exercício de imaginação. Está acontecendo agora, diante dos nossos olhos, e pode ser o maior redesenho da história do transporte rodoviário brasileiro. O que parece ser apenas uma mudança na pintura dos ônibus do Grupo Guanabara é, na verdade, a ponta de um iceberg. É o sinal mais visível de uma estratégia fria, calculada e silenciosa que pode decretar o fim de marcas que fazem parte da história do Brasil. Não estamos falando de uma simples economia de tinta. Estamos falando de um plano de consolidação de poder, de uma resposta agressiva a uma nova guerra no setor e, para muitos, de um verdadeiro crime contra a memória afetiva de milhões de passageiros e entusiastas. Hoje, vamos abrir a caixa preta do maior império de ônibus do país. Vamos além da notícia e conectar os pontos para responder à pergunta que todos estão fazendo. Por que a Guanabara está, de fato, apagando suas próprias empresas? E, mais importante, qual é o próximo passo deste plano? Para entender a estratégia, primeiro precisamos entender o poder. Sob o guarda-chuva, fundado e consolidado por Jacob Barata, estão gigantes como a Expresso Guanabara, Útil, Real Expresso, Viação Sampaio, Rápido Federal, Brisa e muitas outras. Juntas, elas formam uma teia que cobre praticamente todo o território nacional, uma frota que se conta aos milhares e uma influência política e econômica inegável. O epicentro desse poder reside em uma cultura de gestão centralizadora e extremamente focada em resultados. A figura de seu fundador, Jacob Barata, sempre foi cercada de uma aura de poder e mistério. Essa mentalidade de império, onde a eficiência do todo supera a individualidade das partes, é a chave para entender por que, para o grupo, a nostalgia e a tradição de uma marca são ativos que podem e devem ser sacrificados no altar da otimização e do domínio de mercado. A razão oficial para a padronização é a busca por sinergia. E isso faz sentido. Mas a peça mais importante desse quebra-cabeça é a flexibilidade operacional. Na prática, isso significa que um ônibus novo, que antes seguia exclusivo da rota Rio-Belo Horizonte pela Útil, agora pode, sem qualquer estranheza para o passageiro, ser deslocado para cobrir um feriado na linha Fortaleza-Teresina, da Expresso Guanabara. Os ônibus se tornam ativos líquidos, peças intercambiáveis que podem ser movidas para onde a demanda é maior, maximizando o lucro de cada veículo. Essa padronização é implementada de forma avassaladora, principalmente na renovação da frota. O grupo utiliza o seu imenso poder de compra para negociar lotes gigantescos de centenas de ônibus diretamente com as encarroçadoras, como a Marco Polo. Ao encomendar todos os veículos com a mesma configuração e pintura, eles não só conseguem preços muito mais baixos, como também simplificam drasticamente a manutenção. O estoque de peças se torna unificado, e um mecânico treinado em uma garagem da Útil pode sem dificuldades fazer a manutenção em um ônibus da Real Expresso, pois a base do veículo é exatamente a mesma. Essa estratégia não é nova e parece ter sido copiado de um manual de instruções já testado no setor. Vimos a Gontijo fazer um movimento semelhante, de forma mais lenta, após absorver a São Geraldo. Primeiro, a compra, depois um período de convivência das marcas, e, por fim, a unificação total sobre a bandeira mais forte. O que o Grupo Guanabara está fazendo é aplicar a mesma lógica, porém em uma escala muito maior e de forma simultânea com várias de suas empresas, acelerando um processo que a Gontijo levou uma década para concluir. Mas por que essa urgência? A resposta está na maior guerra que o setor já enfrentou: a ascensão dos aplicativos de viagem como a Busser. Essas empresas de tecnologia chegaram ao mercado com uma estratégia agressiva, marketing unificado, preços baixos e uma batalha judicial constante. Para um conglomerado que operava com dezenas de marcas diferentes, lutar contra um inimigo com uma identidade única era como ter um exército com vários batalhões, mas cada um com um uniforme e um grito de guerra diferente. A padronização é, portanto, a criação de um exército com uma só bandeira.
A unificação sobre a marca-mãe Guanabara é uma arma de marketing poderosa. O grupo quer que o passageiro, ao comprar uma passagem, não pense em útil ou Santaio, mas sim na força e no alcance da marca Guanabara. É uma tentativa de construir uma percepção de onipresença e confiabilidade em escala nacional, transformando o nome do grupo em um sinônimo de transporte rodoviário, da mesma forma que outras marcas se tornaram sinônimos de seus produtos. Por trás da pintura, há uma mudança ainda mais profunda: a centralização da gestão. As sedes regionais de empresas como a Útil em Minas Gerais ou a Real Expresso em Brasília perdem cada vez mais sua autonomia. Decisões que antes eram tomadas localmente, como a configuração de um novo ônibus ou estratégias de marketing regionais, agora são ditadas por um comando central, provavelmente no Rio de Janeiro. As empresas deixam de ser vassalos com alguma independência e se tornam meras divisões operacionais de um poder central. Isso nos leva à pergunta de $1 milhão. As marcas Útil, Real Expresso e Sampaio vão acabar? O cenário mais provável é uma canibalização controlada. A curto prazo, as marcas devem continuar existindo, talvez como uma espécie de selo de qualidade ou nome de serviço. Mas a longo prazo, com a venda de passagens cada vez mais centralizada em um único site ou aplicativo Guanabara, os nomes antigos tendem a perder relevância, se tornando meros fantasmas de um passado colorido, abrindo caminho para uma absorção completa. Para o passageiro comum, essa mudança pode trazer benefícios. A padronização pode significar uma frota mais nova e um padrão de serviço mais uniforme em todas as linhas do grupo. Mas, no longo prazo, a diminuição da percepção de concorrência pode levar a menor variedade de serviços e, potencialmente, a preços menos competitivos. A eficiência de um gigante pode vir acompanhada da arrogância de um monopólio. Vale notar que este não é o único caminho possível. Outros grandes conglomerados, como o Grupo JCA, que controla a Cometa, 1001 e Catarinense, também buscam sinergia, mas até o momento optaram por preservar as identidades visuais das suas marcas principais. O modelo JCA parece mais uma federação de empresas, enquanto o modelo Guanabara se assemelha mais a um império centralizador. A escolha do Guanabara por um caminho mais agressivo de unificação é, portanto, uma decisão estratégica deliberada e não meramente uma tendência de mercado. Portanto, a nova pintura é muito mais do que estética. É um manifesto. É o Grupo Guanabara se reorganizando para uma nova era. Mais enxuto, mais flexível, mais forte e, talvez, mais monopolista. Para a empresa, é a jogada mais inteligente. Para o mercado, é um sinal de concentração de poder. A eficiência tem um preço, e neste caso, ele está sendo pago com a perda da identidade e da diversidade visual que tanto amamos nas estradas. A padronização é o capítulo mais recente na história de um setor que se consolida cada vez mais nas mãos de poucos e gigantescos grupos. A questão que fica é: o que você acha dessa mudança? É uma evolução natural e necessária para a sobrevivência das empresas? Ou é o começo do fim da rica história de marcas tão queridas? Deixe sua teoria aqui nos comentários.